No vídeo passado, vimos países como a Tchecoslováquia ganhando a Eurocopa. Então agora é hora de falar de mais seleções que foram campeãs da Euro com o passar dos anos. É muito da hora, vamos lá! E aí, mundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar todos os campeões da Euro. Parte 2. E no vídeo passado terminamos com o título dos tchecoslovacos sobre a Alemanha em 76. Então já vamos começar com a Euro seguinte, de 1980. E mano, até aqui só iam pra Euro oficialmente 4 times. Antes tinha oitavas, quartas e tals. Mas só os 4 últimos iam pro país sede fazer a semifinal, tá ligado? Mas em 1980 isso mudou. O torneio passou de 4 para 8 times. Mas o formato continuava bem diferente do que é hoje. Eles pegaram essas 8 seleções e fizeram 2 grupos, onde o primeiro de cada ia para a final e o segundo de cada para a disputa do terceiro lugar. Era uma fase de grupos mais radical, tá ligado? Aí sabe quem que chegou na final de novo? A Alemanha. Ficaram em primeiro em seu grupo. Tipo, a Alemanha chegava em sua terceira final seguida. Foram campeões em 72, vices em 76 e agora estavam na decisão de novo. E no outro grupo, todo mundo achou que a Itália, que era o time da casa, ia chegar na final. Mas não, mesmo com seleções como Espanha e Inglaterra, um grupaço, quem ficou em primeiro foi a Bélgica. Ia ser a Alemanha contra a Bélgica na decisão. Aí os alemães não repetiram o fracasso de 76 e ganharam de 2-1. A primeira seleção na história a ser bicampeã europeia. O capitão Dietz levanta a segunda Euro da Alemanha. Top demais! E então, 4 anos depois, a Euro veio de novo. Dessa vez saindo da Itália para ser sediada na França. E o formato foi alterado mais uma vez. Ao invés dos vencedores de cada grupo irem direto para a final, os 2 melhores de cada iam para a semifinal. Aí do primeiro grupo, quem jogou muito foi a França. Eles destruíram, ganharam os 3 jogos e foram para as semis, junto com a Dinamarca. E no outro, quem passou foi a dupla Espanha e Portugal. Essas semis iam ser boas demais. Aí Portugal, que estava nas semis pela primeira vez, pegou o time da casa e não aliviou. O jogo foi para prorrogação em 1-1 e Portugal até fez o segundo. Mas a França virou para 3-2 e foi para decisão. Jogaço! E no outro lado, a Espanha também foi para prorrogação em 1-1 com a Dinamarca. Só que não teve mais gols e os espanhóis tiveram que ganhar nos pênaltis. França e Espanha na final. Jogaço! Os espanhóis queriam bi, assim como a Alemanha foi. Já tinha vencido em 64. Mas a França de Platini não deu chance. 2-0 e os franceses venciam a maior competição da Europa em seu próprio país. O primeiro grande título da seleção francesa. E falando de seleções que venceram pela primeira vez, 4 anos depois, na edição de 1988, tivemos mais um título inédito. Na Euro de 88, sediada na Alemanha, os 4 países que alcançaram as semis, depois daquela fase de grupos, foi a própria Alemanha, Itália, Holanda e União Soviética. Olha aí os soviéticos aparecendo de novo. Se tu viu a parte 1, cê tá ligado que os soviéticos na Euro eram muito chatos. Aí tá, como era sediado na Alemanha, os favoritos máximos eram os da casa, né? Tinham caras como Matthaus, Voller e etc. Davam medo em qualquer um. Mas aí na semifinal foram surpreendidos. Pegaram uma Holanda incrível e perderam de 2-1. Pois é, em pleno território alemão, a Holanda ganhou de virada e eliminou os favoritos, se classificando para sua primeira final. E do outro lado, os soviéticos conseguiram superar a Itália. Então a final da Euro de 88 foi entre Holanda e União Soviética. Os holandeses estavam ali pela primeira vez e os soviéticos estavam em sua 4ª decisão. Acredite!
Mas a Holanda, com Ronald Koeman, Rijkaard, Van Basten, etc., conseguiu superar essa experiência toda dos soviéticos. Na final, sediada em Munique, eles meteram 2-0 e se sagraram campeões da Europa. A Eurocopa tinha um novo dono, o maior título da história da Holanda. Até hoje, essa continua sendo a taça mais importante deles. Aquela equipe fez história, de fato. Então beleza, 4 anos depois dessa conquista holandesa, a Euro saiu da Alemanha para ser sediada na Suécia. E como os alemães tinham sido eliminados na Euro anterior, estavam com sangue no zóio querendo alcançar a final de qualquer jeito. Aí nessa Euro de 1992, depois daquela fase de grupos, as disputas valendo vaga para a final foram do time da casa Suécia contra a Alemanha e os atuais campeões Holanda contra a Dinamarca. Aí os alemães num jogão conseguiram vencer o da casa e chegaram na final mais uma vez. Faltava o jogo entre a Holanda e a Dinamarca. Na real, todo mundo achava que ia ser Alemanha e Holanda na final, tá ligado? Mas os dinamarqueses surpreenderam. Deram muito trabalho com um empate em 2-2 e depois conseguiram ganhar nos pênaltis. Que vitória! Então a decisão no estádio Ullevi, na Suécia, foi entre a Alemanha, atual campeã do mundo em 1990, e a Dinamarca. Aí quem olha daria como certa a vitória dos alemães, né? Mas os dinamarqueses do goleirão Schmeichel jogaram muito. Fizeram 1-0 no primeiro tempo e só ampliaram no segundo. 2-0 e a Dinamarca era campeã da Europa. Sim, mano, naquele momento eles eram a melhor seleção do continente, e talvez até do mundo. Que bagulho doido. Você provavelmente nem imaginava que a Dinamarca tenha ganhado uma taça dessas. E mais uma vez a Alemanha não conseguiu seu tão sonhado tri. Mas aí, 4 anos depois, os alemães foram com tudo. E essa Euro de 1996 teve mais uma mudança de formato, passando de 8 times para 16. Sim, dobrou de uma edição para outra. Aí já ficou bem parecido com o que é hoje. Fase de grupos, depois quartas e etc. Só não tinha oitavas ainda. Sediada no berço do futebol, Inglaterra. E depois de um time ir eliminando o outro, dos 16 só sobrou 4. A França de Zidane e Didier Deschamps, República Tcheca, olha a surpresa, o time da casa e o vice da edição anterior, a Alemanha. Ia ser uma bela disputa. Aí a Inglaterra, nas semis, acabou pegando justamente os alemães. Uma partida incrível valendo vaga pra decisão. Tipo, os ingleses nunca tinham chegado na final, tá ligado? Mas aí, depois de um gol para cada lado no primeiro tempo, ela foi indo e acabou em pênaltis. E ganhou a mais experiente em Euros, a Alemanha, por 6-5, se classificando para sua incrível 5ª decisão. Eram quase que os donos da competição. Aí do outro lado, entre França e República Tcheca, o destino do jogo foi o mesmo. Dessa vez no empate em 0-0, ela foi para os pênaltis e quem ganhou foram os tchecos. A decisão da Euro de 96 ia ser praticamente a mesma de 76. A Alemanha contra a República Tcheca. Na verdade, em 76 ainda era a Tchecoslováquia. Mas você entendeu, né? Naquele ano os tchecoslovacos ganharam. Então os alemães queriam a revanche. Mas essa final de 96 foi tão sofrida quanto a anterior. Os tchecos abriram o placar, depois a Alemanha empatou e ela foi para a prorrogação. E na prorrogação valia a regra do gol de ouro. Quem fizesse ganhava. Aí o herói foi o alemão Oliver Bierhoff. O mesmo cara que tinha empatado para os alemães, na prorrogação consegue fazer o tão desejado gol da vitória. A Alemanha conquistava o tricampeonato europeu. 3 taças, mano. Se consolidaram de fato como a maior seleção da Europa. São simplesmente os mais vitoriosos do torneio. Até então eram 5 finais e 3 títulos. Incrível demais. E agora, antes de terminar, bora resumir igual o vídeo passado.
Em 1980 foi a Alemanha, em 84 a França, em 88 a Holanda, aí em 1992 a Dinamarca e em 1996 a Alemanha de novo. O vídeo abriu e fechou com a Alemanha sendo campeã. E aí, curtiu o vídeo? Então compartilhe ele para sair a parte 3. E eu também te convido a continuar aqui no canal assistindo meus outros vídeos. Se você gostou desse, com certeza vai gostar dos outros também. Beleza? Valeu e tchau!